Então vamos ler aqui esse capítulo de Tiago 4, 1 ao 10. O apóstolo Tiago vai dizer o seguinte: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne? Duas perguntas. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar-vos em vossos prazeres. Infiéis, e outra tradução diz, adúlteros, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que, em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Antes, Ele dá a maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Essa é a mensagem da palavra de Deus para nós. Sentai. Vamos orar. Senhor Deus, pedimos a Tua graça nesta noite, para ouvir a Tua palavra, porque os nossos corações, a nossa natureza pecaminosa, Senhor, ainda tem resistências contra a Tua palavra, em lê-la, em ouvi-la, em vivê-la. Ainda, Senhor, a nossa carne luta, Senhor, contra a Tua palavra, contra a Tua voz, contra a obra do Espírito Santo. E nós queremos pedir graça nesta noite. Queremos pedir, Senhor, debaixo da cruz de Cristo, que o Senhor traga cativo todo o pensamento aqui, Senhor, à pregação do Evangelho. Que toda obra maligna, Senhor, que todo espírito, ó Deus, maligno, que se levanta contra a pregação da Tua palavra, Deus, aqui neste lugar, que ele seja, Deus bendito, lançado fora, Deus bendito. Que ele seja impedido, Senhor, nesta noite, Senhor. E em todo momento em que neste lugar se pregar o Teu Evangelho, Senhor, toda obra contrária ao Teu Evangelho, Senhor, seja desfeita e submetida, Deus bendito, ao Teu poder, Senhor. Senhor, e se aqui ainda há algum coração que resiste à Tua palavra, a Tua palavra é martelo que esmiuça a pena, Senhor. Quebra os nossos corações ainda empedrados, Senhor, pelo pecado, para que acolhamos a Tua palavra nesta noite e ela gere em nós, produza em nós palavra de vida eterna, Senhor. Produz em nós frutos dignos de arrependimento, Senhor. Produz em nós, Senhor, glória ao Teu nome, Senhor. Santidade na Tua igreja, edificação para o Teu reino, Senhor. É o que nós te pedimos nesta noite. Te pedimos, Senhor, graça, Senhor, para pregar a Tua palavra. Atenta para este vaso de barro limitado, mas dá graça, Senhor, e poder do Teu Espírito Santo, para que nós preguemos a Tua palavra aqui, Senhor, debaixo da Tua graça, da Tua unção, Senhor. Que nós não venhamos usurpar o Teu santo chamado. Dá-nos graça para pregarmos aquilo que o Senhor prescreveu nas Tuas santas Escrituras. E muito obrigado, Senhor, por este privilégio de ouvir a Tua palavra nesta noite e de pregá-la também, Senhor. Muito obrigado. Tem misericórdia de nós e nos cobre com o Teu sangue nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, Teu bendito e santo Filho. Amém e amém. Hoje pela manhã, eu conversei com o pastor Fabiano, ele estava já bastante mal com os problemas que ele sofre aí, a bendita. Logo, nós dissemos que iríamos dar continuidade na escola dominical, que eles fossem repousar. Depois que terminou a escola dominical, ele também estava muito bem, eu liguei para Ricardo e disse: Ricardo, então hoje vamos fazer o seguinte, tu prega e eu vou dirigir o culto. Ricardo disse: rapaz, não, faz o seguinte, tu prega e eu dirijo o culto. Então tá bom, eu vou pregar então. E assim eu cheguei em casa e fui pensar no que eu iria trazer a igreja de Cristo hoje. E eu vi que era possível trazer esse texto hoje, porque esse texto ele tem relação com o estudo do próximo domingo. Se Deus nos der a graça de estudarmos o
dia da expiação, domingo que vem, esse texto aqui é uma aplicação do dia da expiação para a igreja do Novo Testamento. Falei, então, já vou adiantar minha aula pregando essa parte do Evangelho hoje. E assim eu pretendo trazer essa passagem aos irmãos hoje. E é uma passagem bastante contundente, irmãos. É uma passagem que vai nos afrontar, que vai nos dar uma sacolegada em nossas vidas. Porque esse texto aqui, o apóstolo Tiago, ele fala de 3 tipos de guerra. 3 tipos de guerra. Ele fala de uma guerra que acontece dentro de nós mesmos. É uma guerra da nossa pessoa contra a nossa própria pessoa. É uma guerra que acontece de nós mesmos contra o nosso próximo. E é uma guerra que acontece conosco e o nosso Deus. Colocando em sequência, é uma guerra que acontece entre eu e Deus, entre eu e eu mesmo, e entre eu e meu próximo. O apóstolo Tiago está tratando esses 10 versículos sobre essas guerras ou sobre essa guerra. Então, se fôssemos dar nome a essa mensagem hoje, seria a seguinte: Deus ordena que cessemos com as guerras. Deus ordena que cessemos com as guerras. Que venhamos acabar com as guerras. Sabe por quê? Um dos títulos de Jesus Cristo no Velho Testamento é que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, e o quê? Príncipe da paz. E ser príncipe da paz significa que ele também é pacificador. E a Bíblia nos diz que Deus nos dá a paz que excede a todo entendimento, quando Paulo escreve aos Tessalonicenses. E a Bíblia nos diz também, Paulo escrevendo aos Efésios, que Deus fez cessar a guerra que havia entre nós e ele, através do sacrifício de Cristo Jesus. Que o propósito maior de Deus, irmãos, é dar fim às guerras. E o Salmo 46 nos diz que ele é aquele que quebra o aço, despedaça a lança, queima os carros no fogo e diz: aquietai-vos, sabeis que eu sou Deus. O Salmo 46 continua no seu discurso, e o salmista diz que Deus põe fim às guerras, que Deus vai cessar toda a guerra. E quando nós estamos diante desse texto aqui, nós vemos que uma das maiores verdades que o Evangelho faz acender em nossa mente quando somos alcançados pelo Evangelho é que, em primeiro lugar, nós estamos em guerra com Deus através de nossos pecados. São os nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Não é isso que o profeta Isaías diz? E também nos diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. E a palavra reconciliar quer dizer fazer a paz. A palavra reconciliar quer dizer pegar dois que estavam litigando, ou um só que estava litigando com o outro que não está litigando, nesse caso Deus, que não está em guerra com o pecador, mas o pecador é que está em guerra contra Deus constantemente. E nós vemos isso em nossa luta diária, na nossa vida cristã, a resistência que nós temos em nossa vida diária em atentar a palavra, em cumprir o Evangelho, em ler a Bíblia, em orar, em colocar a nossa vida debaixo da sujeição do Evangelho. E nós vemos que nós estamos ainda, irmãos, lutando contra o nosso Deus, mesmo depois de alcançados pelo Evangelho. E o Evangelho vem dizer que pelos meus pecados eu sou inimigo de Deus. O inimigo número 1 de Deus chama-se eu, pecador. A outra grande verdade que é consequência dessa é que, uma vez que eu pequei, estou separado de Deus pelos meus pecados, é que eu tenho uma guerra dentro de mim constantemente. Uma guerra, irmãos, travada constantemente dentro do meu ser. E esta guerra que é travada dentro de mim, irmãos, e dentro de você, é uma guerra que ela é acionada, ela tem como mola propulsora, ela tem como a espoleta, o estupim dessa guerra, chama-se orgulho e soberba. A guerra que acontece entre eu e Deus, entre eu e eu mesmo, ela é deflagrada por causa do orgulho, da minha arrogância, da minha soberba, da minha presunção. E a guerra
torna um inimigo do meu próximo. E Deus está aqui nos mostrando, através dessa passagem do apóstolo Tiago, escrevendo aos judeus dispersos, que Deus nos ordena que cessemos com as guerras. Deus nos tem chamado à paz, porque Ele é o príncipe da paz. E Deus é o mais interessado, irmãos, em fazer a paz. É o mais interessado. Porque Ele poderia, na sua soberana vontade, na sua santidade, na sua graça, no seu trono de glória, Ele poderia muito bem ter deixado-nos no pecado e nós mesmos nos autodestruirmos, e nós mesmos devorarmos uns aos outros e nos destruirmos, como nós temos visto nas nações e no nosso Brasil, o aumento da violência, o aumento da violência racial, o aumento da violência familiar, o aumento da violência entre os sexos, entre homem e mulher, a violência na escola, graça que aumenta a cada dia. Isso está dizendo que o homem nunca cessou as suas guerras. Mas quando olhamos pela ótica do Evangelho, nós vemos Deus que deu seu Filho unigênito para fazer cessar todas as guerras. O preço, irmãos, para cessar essa guerra, ou essas guerras, é o sangue precioso de Cristo Jesus no Calvário. Por isso que Deus é o principal interessado em fazer paz e em fazer cessar as guerras. O livro do Apocalipse, quando a Bíblia encerra com o seu desfecho maravilhoso, diz que lá não haverá o quê? Dor, nem morte, nem tristeza. Deus enxugará de todos os olhos o quê? Os olhos do quê? Toda lágrima. Nós vemos o desfecho do Apocalipse, o mundo e os céus, a terra e os céus sendo uma só igreja, um só local de paz, de harmonia, de beleza, de graça, de leveza, de amizade, de amor, de prazer, de ordem. A Bíblia Sagrada, ela não fecha uma história no caos, no pessimismo. Ela fecha em ordem, em beleza e em paz. E Cristo, príncipe da paz, reinando sobre todos os súditos do reino da paz. Deus tem nos chamado à paz. Bem, eu preciso fazer uma rápida introdução sobre a carta do apóstolo Tiago. Se vocês olharem no primeiro capítulo, versículo 1, o apóstolo Paulo está escrevendo às 12 tribos que se encontram na dispersão. Então, Tiago está escrevendo a 12 tribos, ou seja, a irmãos judeus, que foram alcançados pelo Evangelho, mas que foram dispersos pela perseguição romana e também por perseguição religiosa, e agora estão espalhados em meio às nações pagãs. Claro que isso já era propósito de Deus, porque quando a igreja foi oficializada no Pentecostes, nós não vemos muitos movimentos missionários, mas Deus envia a perseguição através do apóstolo Paulo, e os irmãos partem para pregar também a judeus, e logo depois Deus manda o Império Romano, e esses judeus são mais dispersos ainda por entre as nações gentílicas, as nações pagãs, a Grécia, o Egito, a Macedônia, o mundo antigo. E agora nós temos judeus alcançados pelo Evangelho, vivendo em meio a nações pagãs, nações que não têm Deus, nações que não foram alcançadas pelo Evangelho. E começam a fundar algumas comunidades ali, judaicos cristãs. Mas, irmãos, se os irmãos avançarem um pouco mais no capítulo 1, os irmãos vão ver que o apóstolo Tiago, ele realça um assunto importante, um tema importante para quem é disperso, ou para quem é exilado, ou para quem está sofrendo perseguição. Se os irmãos olharem no versículo 2 ao 4, o apóstolo Tiago vai dizer: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passagem por várias provações, que foi o que Ricardo pregou no Salmo, que Davi jubilava no Senhor, se alegrava no Senhor em meio às perseguições. E aqui Tiago reforça essa temática de haver alegria no coração daqueles irmãos pelo motivo de estarem passando por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Guardem bem esses versículos, porque nós vamos precisar deles no entendimento do capítulo 4, versículo 1 ao 10. O apóstolo Tiago está falando que os irmãos deveriam estar alegres por estarem tendo a sua fé provada, e provada por perseguições religiosa,
você quer maturidade espiritual, se você quer ver na tua vida crescimento na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, se você de fato tem a alma sedenta para chegar à estatura do varão perfeito que é Cristo, para ter a identidade de Cristo incorporada à sua vida, ao seu viver, à sua caminhada, o apóstolo Tiago está dizendo: persevere, persevere no Evangelho, não abra mão do Evangelho, em meio às perseguições, e provações, e lutas, e guerras atrozes, persevere no Evangelho, e persevere com alegria, porque é a perseverança que vai trazer maturidade espiritual a você, é a perseverança que vai fazer com que você cresça na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Agora, por que Tiago está falando de perseverança? Nós já vimos uma finalidade. A gente tem que perseverar na fé, em meio às tentações da carne, em meio às tentações do diabo, quando o Satã me quer tentar, isso mesmo que nós cantamos, né? E do meu pecado me fizer lembrar, né? Eu olho ao alto, lá está Cristo que morreu por mim. Então, quando o mundo, quando o diabo, quando a nossa própria natureza, com as suas tentações, com as suas perseguições, nos querem enredar, nós temos que continuar perseverando para amadurecermos espiritualmente, para a nossa fé ser provada e cada vez mais ser fortalecida na pessoa bendita de Cristo Jesus. Esse é o primeiro ponto. Mas por qual razão Tiago já inicia a carta falando de perseverança e perseverar em meio às provações para amadurecer espiritualmente? A resposta é: Tiago está escrevendo a uma igreja antiga, mas uma igreja que não havia crescido espiritualmente. Irmãos, são judeus. Onde é que a igreja nasceu? A igreja nasceu em Atos 2 dos Apóstolos, onde? Em Jerusalém, em Israel. E esses irmãos aqui são judeus. Tiago, que está escrevendo a eles, também é judeu. É um apóstolo judeu, todos os apóstolos. Quantas mensagens esses judeus ouviram dos apóstolos, dos irmãos que pregaram o Evangelho ali? Quantas mensagens ouviram antes de serem perseguidos? Quantas vezes Deus deu a eles o privilégio de terem contato com o Evangelho sendo pregado, ensinado? E agora esses irmãos estão dispersos, a fé deles some no fogo da provação, e ainda assim esses irmãos revelam inúmeras deficiências espirituais. O apóstolo Tiago reforça aqui: para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Porque o propósito da fé, irmãos, é não deixar nenhuma deficiência que o pecado nos provocou na minha e na tua vida. Esse é o grande propósito do Evangelho. É reparar as deficiências que o pecado provocou em minha mente, em meu coração, em minha alma, em minhas atitudes, em meus relacionamentos, no meu linguajar, na minha comunicação com o meu próximo, na forma como eu trato o meu próximo, na minha maneira que eu presto culto a Deus. Essas deficiências estão sob o alvo do Evangelho para serem tratadas. Mas nós temos aqui uma igreja de caminhada cristã, mas eu fiz apenas algumas listas aqui para mostrar aos irmãos que a carta do apóstolo Tiago aos irmãos, aos judeus dispersos, a essa igreja dispersa, a essa comunidade judaico-cristã dispersa, é uma carta, irmãos, que nos pesa o coração. Nos pesa o coração. É uma carta totalmente diferente da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Quando o apóstolo Paulo elogia os Tessalonicenses, eu vejo que a fé de vocês, de fato, é uma fé verdadeira, porque ela cresce em amor. Essa fé de vocês, ela cresce em obras para com Deus. Essa fé de vocês, ela tem sido anunciada em todo o mundo antigo, e muitos que ouvem a falar a respeito da conversão dos irmãos facilitam até a conversão deles, a vida como vocês têm vivido o Evangelho. Mas aqui o apóstolo Tiago usa todos os capítulos dessa carta para tratar de problemas espirituais, para tratar de pecados grosseiros dentro da igreja. Você sabe o que é dizer? Quer dizer o seguinte: que o fato de você estar aqui há 10, há 15 anos, há 20 anos, ou estar na igreja de Cristo há mais de não sei quantos anos, ouvindo o Evangelho, isso não quer dizer que você amadureceu espiritualmente o suficiente. E nem o fato de você ter entendido algo do Evangelho que foi maravilhoso para você, que aquilo te deixou assim eufórico,
Versículo número 22, o apóstolo Tiago amarra todo o ensinamento que ele aqui vai pregar neste versículo, quando ele diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quantas pessoas vêm à reunião, à convocação do Senhor, à igreja, no dia do Senhor, ou em outros dias, e ela vem, mas vem de forma mecânica, automática. Ela não vem de fato para ouvir a palavra e colocar em prática imediatamente. Ela vem como se fosse cumprir um ponto religioso, ou como se fosse rever os amigos ou os irmãos ali, mas não vem de fato para ouvir o Evangelho e colocar em prática. E eis aqui, irmãos, o porquê que essa igreja, já há muito tempo na caminhada, ainda está dando trabalho para os apóstolos de Cristo, ainda está dando trabalho para os líderes da igreja, ainda está dando trabalho para o apóstolo Tiago. Pessoas que já deveriam estar em um certo estágio de maturidade cristã para ajudar a propagação do Evangelho, para fundar igrejas, para levar o Evangelho, para facilitar o trabalho dos apóstolos, ainda estão dando trabalho aos líderes da igreja. Sabe por quê? Porque só ouviram, mas não colocaram em prática. Todos nós aqui já fomos acometidos de alguma doença, ou seremos, Deus é quem sabe, e Deus nos guarda e nos livre. Mas todos aqui já foram acometidos de alguma doença. Quando nós chegamos no consultório médico, o médico nos examina, pega uma bateria de exames e tal, e daqui a pouco nos prescreve um remédio. Primeira coisa que nós fazemos quando saímos do consultório médico: ah, não, o médico me passou o remédio, mas eu vou dar mais um mês aí, vou comprar o remédio agora. É assim que nós fazemos. Não, vou dar um tempo, um ano, daqui a um ano eu compro esse remédio. Quem sabe daqui para lá eu. Não, não. Quando você sai do consultório, você procura a primeira farmácia mais perto e é uma mais barata. Nós nos tínhamos genérico e já vou comprar o remédio. E antes de chegar em casa, dentro do carro lá na farmácia, um pouquinho de água, por favor, eu vou comprar esse remédio agora. Para ficar bom. Na verdade, é assim que acontece conosco. Ninguém quer ficar doente. Só que essa realidade não é trazida do ponto de vista espiritual. E é difícil nós a trazermos. Porque todas as vezes que o Evangelho está sendo pregado aqui, esse Evangelho quer reparar em nós deficiências. Esse Evangelho quer reparar em nós doenças espirituais que o pecado deixou. Mas nós recebemos essas receitas do Evangelho e nós não procuramos colocar em prática esse remédio que Deus está dando. Nós não procuramos tomar rigorosamente este remédio que Deus está nos doando aqui pela pregação do Evangelho, pelo ensino do Evangelho, para que o Evangelho repare em nós as deficiências e doenças que o pecado tem deixado. Não é verdade? Agora veja, olha só os problemas que havia nessa igreja. Nós não vemos elogio nenhum aqui dentro dessa carta. Ele pede os irmãos para perseverarem. Por quê? Porque os irmãos estavam desistindo. Ele pede para os irmãos perseverarem, porque os irmãos estavam o quê? Já jogando a toalha. Crentes de vontades dobles, de ânimo doble. Um dia era crente, com Jesus, agora eu filho, vamos para marcha, vamos pregar, vamos lá. No outro dia, não dá mais para seguir o Evangelho, porque está assim, não, essa luta chegou, agora eu vou jogar para cá, vou jogar esse Evangelho para lá, o meu negócio mesmo é essa vida aqui. Era um crente de ânimo doble. Por isso que o apóstolo Tiago também vai dizer: perseverem na provação, perseverem para que vocês possam ser libertos, livres, curados dessas deficiências espirituais que vocês já carregam há muito tempo. A carta é extremamente exortativa. Só há um desenvolvimento doutrinário no versículo número 18. Tiago só desenvolve a doutrina da regeneração. Só essa doutrina da regeneração. Quando nós pegamos a carta aos Efésios, Paulo dá um curso de teologia. Quando nós pegamos a carta aos Romanos e vamos lê-la, é uma sistemática teológica, irmãos, das doutrinas da graça. Mas quando nós olhamos para Tiago, nós só vemos exortações a uma vida prática. E tem dois motivos. O primeiro é que doutrinas, eles ouviram muito. Eles ouviram muitas pregações doutrinárias através dos apóstolos e dos enviados de Cristo, mas colocaram pouca coisa em prática. Por isso essa carta é pesadamente
prática e ordens apostólicas para que a igreja vivesse a pregação na vida prática. Aí nós vamos ver o apóstolo Tiago trabalhando problemas a respeito do abandono da lei e da ética do Evangelho. Nós vamos ver o apóstolo Tiago trabalhando assuntos de preconceito dentro da igreja, os irmãos fazendo acepção de ricos e pobres. Nós vamos ver o apóstolo Tiago trabalhando também a falta de sabedoria na maioria da igreja, e aqueles que se achavam sábios estavam optando, ou estavam utilizando-se, ou estavam fazendo uso de uma sabedoria demoníaca que o apóstolo Tiago fala aqui, que é uma sabedoria que provocava soberba, que provocava separação dos irmãos, que provocava humilhação de uns para com os outros. E não era uma sabedoria do céu, uma sabedoria da lá do alto, que antes é pura, verdadeira, que ela traz amor, que ela traz comunhão, que ela traz união. Então o apóstolo Tiago trabalha essa temática da sabedoria de forma exaustiva aqui nesta carta, porque essa igreja era uma igreja falha em sabedoria. Ora, mas claro que era uma igreja falha em sabedoria. Se você é ouvinte do Evangelho, mas não pratica, você não é sábio. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E temer a Deus significa cumprir os seus mandamentos. Por isso que o apóstolo Tiago reitera diversas vezes o tema da sabedoria. Esta igreja era uma igreja que carecia da sabedoria. Por isso o apóstolo Tiago vai dizer: e aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Deus não lança imposto, mas atar. O apóstolo Tiago vai tratar também que esses irmãos, eles eram negligentes, silêncios em obedecer a palavra de Deus. Nós vamos ver no capítulo 1, versículo 19 a 27. Havia também aqueles irmãos orgulhosos de sua fé. Orgulhosos, não, sou calvinista, não, sou da igreja batista reformada, primeira Itapetinga, eu sou crente. Pessoas orgulhosas, mas quando você olhava para o comportamento delas, do que valeu ser reformado? Do que valeu citar os mandamentos de Deus? Do que valeu ter o nome de Deus em sua boca? Se o meu nome, Deus está dizendo no texto bíblico, Paulo vai escrever aos Romanos, vai falar a respeito dos judeus, e quando ele fala a respeito de Deus, ele diz assim: do que vale vocês terem o nome de Deus na boca de vocês? E do que vale vocês acharem que são mestres de crianças, que são doutores da lei? Se o nome de Deus é escandalizado por causa de vocês no meio dos gentios. Então havia aqui na igreja dos dispersos lá, dos judeus dispersos, pessoas que se orgulhavam de sua religião. Não, olha, eu sou salvo pelo Evangelho, eu sou de Cristo, eu sou de Jesus. Mas quando olhavam para as obras deles não condiziam com as obras da luz. E o apóstolo Tiago vai dizer: você me disse que tem fé, cadê as suas obras? Você disse que crê em Deus, mas o diabo também crê em Deus, crê em estremece. O diabo também é crente. Mas há uma diferença entre o diabo e o filho de Deus. É que o diabo ele crê em Deus e sabe as escrituras, mas o filho de Deus, ele crê em Deus, sabe as escrituras e as pratica. Vós sois os meus amigos, se fizerem o que eu vos mando. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E a expressão no Novo Testamento, todas as vezes que o apóstolo e os escritores das Sagradas Escrituras usam a palavra ouvir, e que Jesus Cristo usa a palavra ouvir o Evangelho significa também praticar. Não adianta dizer que ouço o Evangelho, que conheço o Evangelho, que sou doutor em teologia, se não há prática do Evangelho na minha vida. O apóstolo Tiago está atacando, está corrigindo este grupo de pessoas dentro da igreja que se achavam religiosos, que se achavam os donos da teologia, que achavam bonito o nome do Evangelho, mas o Evangelho não fazia parte do dia a dia deles. O Evangelho não fazia parte das conversas dele. O Evangelho não fazia parte dos relacionamentos dele. O Evangelho era esquecido. Lá na igreja, no dia de domingo, ele só ia pegar o Evangelho de novo, dia de domingo de novo, só para ouvir. Eu vi. Então havia aqueles que ostentavam a fé sem obras. Havia também, irmãos, contendas e brigas entre os irmãos. Havia problemas na comunicação, por isso que Tiago dedica parte da sua carta para falar sobre a língua, sobre os fofoqueiros dentro da igreja, pessoas que não tinham domínio próprio sobre a sua boca, falaram o que queriam, caluniaram
enviar os irmãos. E aí Tiago vai usar essas expressões aqui, figuras de linguagem para falar a respeito da língua, comparando a língua com um leme, comparando a língua com uma fagulha que põe incêndio em toda uma floresta. Então havia problemas na comunicabilidade daquela igreja. A comunicação ainda não havia sido sarada pelo Evangelho dentro daquela igreja. Havia também orgulho, inchaço intelectual, havia arrogância, havia presunção e havia também a maligna autonomia humana, no capítulo 4, versículo de 13 a 17. Havia irmãos dentro daquela igreja que se diziam irmãos, mas quando se dizia a respeito aos negócios da sua vida, eles diziam: amanhã nós iremos, negociaremos, faremos isso e aquilo. E o apóstolo Tiago diz: parem com isso, vocês não são donos das agendas de vocês. O apóstolo Tiago vai enfatizar essa verdade aqui no capítulo número 4, versículo 13 ao 17, quando aqueles irmãos se achavam donos das suas vidas, e ele dizia: atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Tiago diz: sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos arrogais, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então havia um grupo também da igreja que achava que era dono da vida dele. Eles achavam que era dono dos seus negócios. Não, amanhã nós vamos lá, a gente vai negociar, e tem mais não ter lucro. E Tiago disse assim: para. Vocês estão achando que vão viajar, passar lá um ano ainda, e daí diz aqui, ó, passaremos um ano, então determina, nós vamos passar lá um ano. E existem, irmãos, pessoas dentro da igreja dos dias de hoje da mesma forma, ainda achando que a autonomia humana não é inimizade contra Deus. E o apóstolo Tiago diz: e o que é a vossa vida? Vocês estão programando para passar um ano em uma outra cidade, e vocês se esqueceram que a vida de vocês é como neblina, que sai nos primeiros raios do sol, a neblina é dissipada, e cadê vocês? Vocês estão se esquecendo que basta um passo e nós podemos morrer de uma hora para outra. Vocês estão achando que a vida de vocês é de vocês, não é de Deus? Que Deus dá a vida e atira o para quem? E haviam pessoas fundamentadas em si mesmas, achavam-se autônomas e estavam escrevendo e vivendo as suas agendas à parte de Deus. E o apóstolo Tiago enfatiza de fato o que ele deveria fazer. Em vez disso, devia dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. E o apóstolo Tiago está dizendo: quem prepara a sua agenda à parte de Deus é arrogante, e ele está querendo disputar com Deus, porque Deus, que é o soberano, é quem determina os nossos dias, é quem determina os nossos projetos, é Deus que determina a nossa vida, é Deus que determina o nosso caminhar, porque Ele é dono de nós, dono da nossa vida, dono do nosso viver e de tudo quanto Ele nos deu. Então também esse pecado aqui está sendo atacado pela pregação de Tiago, pela carta de Tiago. E para finalizar, havia um problema de ordem social, havia pessoas dentro da igreja que estavam ganhando lucro, mas oprimindo seus empregados, não pagando os direitos salariais dos seus empregados, estavam tirando os direitos salariais dos empregados para ficarem mais ricos ainda. Então havia problemas de ordem sociais dentro dessa igreja, pessoas que estavam dentro da igreja. Aí eu faço uma pergunta para a gente avançar no texto do capítulo 4. Essa igreja é diferente das nossas. Essa igreja é diferente da igreja brasileira. Essa igreja é diferente das igrejas de Itaguatim. Essas igrejas é diferente da igreja da Norte. Essa igreja aqui, ela é diferente das igrejas que tem aqui na quadra 40 da
senão dos prazeres que vivem na vossa carne. Irmão, o apóstolo Tiago, ele era muito objetivo. Ele ia no cerne da questão. Ele era um apóstolo muito prático, muito prático. E aqui ele já está dando a resposta clara. O porquê que os irmãos estavam brigando uns com os outros. O porquê que o negócio não era só brigar, era só pancada, era xingar uns aos outros, era caluniar uns aos outros, era viver em rixa, em intriga, em caras viradas. E ele diz: a resposta está dentro de vocês. É porque vocês estão alimentando a concupiscência da carne. Quando ele fala aqui desejo, no grego lá, significa concupiscências ou desejos sensuais. Sabe o que significa isso? Muitas vezes nós associamos isso à área da sexualidade, e é verdade. A maioria das vezes, essa expressão concupiscência está associada à área da sexualidade. No entanto, isso pode ser aplicado em qualquer área. A concupiscência da nossa carne, ela está demandando de nós escravidão em todas as áreas da vida. Há pessoas que não são escravos sexuais, mas são escravos em oprimir o outro. É um relente em oprimir o outro, em ver o outro passar mal, em ver o outro na pior. E eles vai dar banquete para ver isso. Isso também é concupiscência pecaminosa. Você pode não ter um desvego nessa área, mas você pode ter um desvego na área material. O seu negócio vai ficar rico. E o seu negócio vai melhorar de vida. Por isso que tem esse grupo aqui dizendo: nós iremos para aquela cidade, passaremos um ano, e lá nós negociaremos, teremos lucros. Então, quem sabe, essa concupiscência dentro de você aí está demandando na área material. Você quer ficar rico, você quer dinheiro, você quer subir na vida, você quer nome na sociedade, sabe? Você quer respeito de todos os cidadãos, dos seus compatriotas, sabe? Dos seus concidadãos. Quem sabe no seu ambiente de trabalho você já puxou o tapete de muitos lá para conseguir cargos mais altos, ou está tentando no meio. Então, pessoal, existem diversos tipos de concupiscência. Mas o interessante é notar aqui que essa concupiscência, ou esse desejo pecaminoso aqui dentro de cada um de nós, é um desejo egoísta. Quando nós damos vazão às nossas concupiscências em todas as áreas das nossas vidas, nós estamos nos tornando escravos dessa concupiscência. E quando nos tornamos escravos dessa concupiscência, nós nos tornamos inimigos de Deus. E quando nós nos tornamos inimigos de Deus, nós nos tornamos inimigos do nosso próximo. Porque o meu próximo pode me atrapalhar e me saciar esse apetite pecaminoso. Então o Tiago já vai no cerne da questão. Sabe por que você vive brigando com o seu próximo? Sabe por que você vive arrumando confusão uns com os outros aí? É porque você está tentando, ou você está dando atenção à exigência da sua natureza pecaminosa. E esse desejo pecaminoso aqui, que o apóstolo Tiago trabalha, e que no texto grego chama também de cobiça, de concupiscência, significa que esse indivíduo, ele cobiça na área material, na área sexual, na área de emprego, em qualquer área, mas ele cobiça somente para atender às suas próprias necessidades. É altamente egoísta. E o apóstolo Tiago está nos deixando bem claro aqui que as brigas que nós temos com os nossos próximos, elas nascem dessa concupiscência que é egoísta, que é maligna e que é soberba. Quer deixar de brigar? Quer fazer cessar as guerras? Olhemos para dentro de nós. Façamos cessar o que o egoísmo e o que essas concupiscências carnais estão querendo, estão pedindo para serem alimentadas. A partir do momento em que nós olharmos para dentro de nós e olharmos que há áreas em nossas vidas que nós estamos entregando a concupiscência carnal, nós deixaremos de ser egoístas. E deixando de ser egoístas, nós passaremos a olhar para o nosso próximo com o olhar de Cristo, com o olhar de dignidade, com o olhar de perdão, com o olhar de amor, com o olhar de pacificidade, com o olhar de respeito, com o olhar de edificação. Então Tiago vai na série da questão. E aí Tiago desenvolve o assunto, como ele falou, que o fruto da minha briga contra o meu próximo é o egoísmo, é a cobiça. O apóstolo Tiago, no versículo 2, ele diz: cobiçais e nada teis. E ele dá o grande resultado da cobiça. Você está cobiçando, Carlos?
Você está cobiçando a mulher do seu próximo, você está cobiçando o carro do seu próximo, você está cobiçando o emprego do seu próximo, você está cobiçando um emprego melhor, e é uma cobiça exagerada, isso te cegou os olhos. Isso me faz lembrar daquele personagem no livro de C.S. Lewis, que comeu o manjatuco. Ele tinha muita vontade de comer o manjatuco, e a feiticeira deu que ele comesse o manjatuco, e quando ele come o manjatuco, ele quer comer o manjatuco, e se não tomar o manjatuco das mãos dele, ele come até morrer. E assim faz quando nós nos entregamos às nossas concupiscências pecaminosas, aos vícios pecaminosos. Sejam quaisquer vícios, quaisquer prazeres egoístas, eles vão nos escravizando e nos levam à morte e à autodestruição. E aí, por que nos leva à morte e à destruição? Por que toda cobiça e todo desejo egoísta vai nos levar à morte e à destruição? Porque quando nós damos atenção à nossa carne pecaminosa e os seus desejos pecaminosos, por mais que nós os satisfaçamos, por mais que nós atendamos a esses desejos pecaminosos, irmãos, eles nunca vão nos saciar. Por isso, uma pessoa que vicia em álcool, mais álcool ela tem que tomar, porque o álcool nunca vai saciar a necessidade interna que tem dentro de si. Uma pessoa quando vicia em jogo, ela vende casa, vende tudo, vende o que for na sua frente, porque ele nunca vai se saciar. Quando uma pessoa vicia em pornografia, chega até o suicídio, chega até ao suicídio, chega até depressão profunda, porque a pornografia jamais vai saciá-la. Quando uma pessoa se entrega à glutonaria, a obesidade vai matá-lo, a obesidade vai matá-lo. Quando uma pessoa vicia, irmãos, em qualquer área que a carne esteja exigindo dela, nunca vai ter saciedade, nunca vai ter contentamento. O pecado não nos traz contentamento, o pecado só nos traz destruição. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não obedis. E aí leva a um estágio pior. Quando nós estamos atendendo às exigências da carne pecaminosa, nossos desejos pecaminosos e egoístas, nós nos viramos contra Deus. E quando o apóstolo Tiago usa o verbo pedir aqui, ele está se referindo à oração. Quando o cristão começa a alimentar a sua carne pecaminosa, a primeira coisa que cessa na vida dele é a oração. Então por que nós estamos orando? Então por que a igreja não tem mais uma vida de oração? Então por que não encontramos mais pessoas na igreja que são referências de uma vida de oração como no passado encontrávamos? Porque a cobiça aumentou em nossos corações. Porque o materialismo tem sufocado a nossa vida espiritual. Porque o consumismo tem destruído as nossas vidas. Porque o consumismo não dá conta da demanda da concupiscência pecaminosa que está dentro de nós. A oração, irmão, é artigo de luxo em muitas igrejas. A oração é artigo de luxo em muitos lares. A oração é uma espécie de instituição dentro da igreja de Cristo hoje. Por quê? Por causa da cobiça. Porque cada um, como disse o apóstolo Paulo, cada um corre atrás do que é seu e não do que é de Cristo. E Paulo estava falando do quê? Da cobiça pecaminosa. Cada um, Timóteo, corre atrás do que é seu e não do que é de Cristo. Então ele diz, porque não obedis. Isso é só oração. Você cobiça tudo na tua vida. Você quer ter tudo na tua vida. E você quer ter tudo, não é porque você vai se ofertar ou edificar a igreja de Cristo com isso tudo, não. Você quer ter tudo na tua vida para satisfazer os teus próprios deleites carnais. Você quer ter tudo na tua vida, você quer ter bom emprego, você quer ter carro, você quer ter família bonita, você quer ter esposa bonita e jovem sempre. Por isso que tem gente aí que já desce na esposa. Então você quer ter tudo nessa vida, mas não é pensando em edificar a igreja de Cristo. Você quer ter tudo porque você quer ter prazer. E o verbo no grego aqui é hedônico. Hedônico significa hedonismo. É ter um prazer independentemente das consequências que ele vai me trazer ou das consequências que eu vou trazer para o meu próximo.
prazer, prazer, e é o prazer vem o prazer. Vivemos uma sociedade que luta a todo afinco para desvincular prazer de dor, mas depois do pecado, o prazer só vem vinculado com amor. Você quer ter prazer? Prazer pelo prazer, você vai chegar às portas da morte. Você quer o hedonismo? Você vai saber o que é uma dor que supera qualquer prazer que você está correndo lá atrás. Você quer uma vida regalada para satisfazer os seus próprios desejos pecaminosos. Você não quer edificar a igreja de Cristo. Você não quer investir no reino de Deus. Por isso, não medite. Para que eu vou orar? Se eu quero satisfazer os meus próprios pecados, se eu quero satisfazer minha carne pecaminosa, para que eu vou falar com Deus? Se tudo quanto eu desejo é contrário ao Evangelho, eu vou orar? Eu não vou orar. Essa é a mensagem que o próprio Tiago está dizendo aqui. Porque não pedis. Final do versículo número 2. Porque não pedis. Aí versículo 3. Pedis e não recebeis. Então tem um grupo que pede, mas tem uma oração fora do propósito do Evangelho. Ele pede e não recebe, porque pede mal. Por que ele pede mal? Porque o prazer dele, ou o interesse dele é pedir a Deus, me dá uma casa, uma mansão no Lago Sul. Dá uma mansão no Lago Sul. É mesmo? Para quê? Assim, no fundo do coração, me diga, imagine Deus conversando comigo. Assim, me diga no fundo do seu coraçãozinho, por que você quer uma mansão no Lago Sul? Aí se ele for, sincero, Senhor, é porque eu tiro de domingo, eu quero fazer um churrascão na beira da piscina, olhando para aquele lago maravilhoso, e reunir meus amigos lá, e passarmos o dia todo nos deleitando nos prazeres carnais. Por que você quer um emprego melhor? Um emprego melhor? Eu passar um ano viajando, sabe? De um lado a outro do Brasil ou para fora do Brasil. Igreja, se eu encontrar uma no caminho nessa viagem, eu passo lá, não desligar com consciência religiosa, na verdade. Passo lá, para dizer que eu sou crente, porque é raposo. Feliz e feliz mal. Feliz e feliz mal. E por que vocês pedem mal? Para esbanjar. Esse verbo aqui é maravilhoso, ele é hiperbólico, para esbanjar. A pessoa que esbanja faz igual o filho pródigo. Lembra do filho pródigo? Esbanjou o seu dinheiro, ele gastava mesmo, se entrega. Quando bate no fundo do poço lá fora, o que eu fiz com tanto dinheiro, com tanta vida boa? O que eu fiz com tanto recurso? Esbanjou. Esbanjar significa empregar os recursos naquilo que não vai trazer edificação. Significa empregar recursos naquilo que não vai edificar o outro, não vai edificar a igreja, não vai edificar ninguém. Só para satisfazer os seus próprios interesses pecaminosos. Agora é interessante como o apóstolo Tiago diz: infiéis. Agora no versículo 3, no versículo 4 em diante, ele vai dizer que nós estamos em guerra com Deus, que a igreja atual está em guerra contra Deus. Olha só, infiéis, a palavra no grego aqui é adúlteros, traduzido para nós como infiéis. Dá uma suavizada no grego, mas a expressão aqui é adúlteros, porque o apóstolo Tiago, sendo judeu, ele está trazendo uma linguagem hebraica que o judeu muito bem conhecia, e ele está escrevendo para judeus, e a mesma linguagem profética, quando Israel abandonava a Deus, Deus chamava os profetas e dizia assim: vai lá e diz para o meu povo, porque eles são adúlteros, porque eu fiz uma aliança com eles, e eles me abandonaram infielmente, e foram atrás dos seus deuses e dos seus próprios prazeres. E a expressão lá no hebraico e no grego é a mesma: vocês são adúlteros, porque Deus fez uma aliança com vocês, e vocês abandonaram a Deus por causa dos vossos vícios, dos vossos próprios interesses carnais. E aqui a versão está dizendo: infiéis ou adúlteros, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Se você está correndo atrás dos prazeres carnais, você só quer satisfazer os seus próprios interesses, e chega ao ponto até de pedir a Deus que Ele satisfaça esses seus interesses, né? Não, Deus, eu quero um carro, eu quero isso, eu quero aquilo, mas para satisfazer os meus próprios interesses, chega até a pedir a Deus, mas não recebe, Deus não vai te dar, não está de acordo com a oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, ó Pai, assim na terra como nos céus. A oração do Pai Nosso é o norte, é a bússola, é a bula para toda a
oração que Deus responde e pior que Deus ouve. Pai nosso que estás nos céus, está dizendo o seguinte: Tu és meu Pai, eu me submeto a Ti. Tu és o meu Senhor, Tu és o Senhor da minha vida, da minha caminhada, da minha jornada. Meu Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, assim na terra como no céu. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade. Seja feita a Tua vontade. Mas ele pediu que venha a nós o Teu reino. E como súditos desse reino, nós temos a responsabilidade de plantar este reino em meio a este mundo pecador. Mas será que de fato nós temos pedido o reino de Deus para a nossa vida? Será que as nossas orações, as nossas petições em oração têm pedido em primeiro lugar o reino de Deus para essa realidade que estamos vivendo? Será que as nossas petições estão interessadas em ver o reino de Cristo sendo plantado em cada um dos corações, famílias sendo transformadas, o Evangelho sendo levado a muitos povos, a nossa comunidade, a nossos familiares? Não. Nosso interesse é que Deus nos dê o melhor dessa terra para que nós satisfaçamos os nossos próprios interesses pecaminosos que vão nos destruir e levar a morte eterna. Mas quem vive nessa vida, ele é um adúltero, porque ele não pensa no seu Deus, ele não está querendo servir o seu Deus, ele não quer se submeter ao seu Deus. E ele é o inimigo de Deus, porque tudo quanto ele busca satisfazer está contrário ao Evangelho. E aí o apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, tu lembra de Demas? Tu lembra de Demas, Timóteo? Eu imagino que Timóteo dentro da casa, né? Tu lembra? Pois Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Paulo está numa cadeia. No final da sua carreira, muitos açoites, como o Ricardo falou aqui, muitos açoites, muitas perseguições, muitas lutas pela causa de Cristo. No final da carta aos Gálatas, eu imagino Paulo levantando a camisa, a boca, e dizendo: vejam aqui essas marcas, agora pois ninguém mais me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. As costas cheias de cicatrizes, de vergonhas, de chicotada que eles tomavam por causa de pregar o Evangelho. E agora Paulo está lá sozinho nessa cadeia e ele escreve a Timóteo e diz: Timóteo, Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Quantos têm abandonado a igreja? Não é abandonar e sair, não. Tem gente que acha que abandonar é só sair. Eu vou somos daqui. Mas não é isso não. Às vezes você já abandonou a igreja há muito tempo, que você está aqui de corpo presente. Mas tuas orações, tua alma, teus interesses não são em prol da edificação da igreja de Cristo, não. São não. Tu está aqui porque tu achou legal o Evangelho. Sabe-se lá o que deu na tua cabeça, mas tu está aqui porque algo te interessou. Mas o Evangelho mesmo não te prende aqui, não. Porque se arrumar um negócio legal, rapaz, se arrumar um negócio tu está fretando com o mundo já há muito tempo. Por isso que eu já tem gente que eu me assusto mais quando ele vai embora da igreja. Não me assusto. Sabe por quê, irmãos? Quando uma pessoa chega ao ponto de ir embora dele, é porque ele já está fretando com o mundo, ó. Fretando com o mundo, ó. Ele estava igual o Simei. Você lembra a história que eu lembro de Simei? Tem que terminar a pregação? Você lembra da história de Simei? Simei foi um dos homens que Davi deu ordem a Salomão, que Salomão tomasse cuidado com ele e usasse de sabedoria para com ele, porque ele foi rebelde contra Davi. E Davi não pôde matá-lo, Davi poupou a vida dele. Mas Davi chama Salomão e diz: Salomão, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer, o recado que vou dar sobre Simei. Use de sabedoria para com ele. Salomão, cheio de sabedoria, chamou Simei. Simei já sabia que o que ele tinha feito contra Davi, vão me matar. Salomão disse: não vai ter morte nenhuma. A verdade é a seguinte: sabe essa casa real aqui? Irmãos, preste atenção nessa história, preste atenção. Salomão chegou e disse assim: sabe essa casa real aqui, que eu estou vivendo, que eu sou rei, sou Guilherme, sou Israel? Tu vai viver aqui. Rapaz, para quem ia morrer? Para quem ia morrer? Porque foi rebelde contra o rei Davi. Agora está recebendo lugar na casa de Salomão. Salomão disse: olha, tu vai viver aqui.
que Simei morreu? Porque ele deixou Jerusalém, o abrigo do rei, a mansão do rei, o banquete do rei, daí atrás de 3 escravos. Irmãos, o que é 3 escravos? O que é 3 escravos? Que valor tem 3 escravos para quem está comendo na mesa do rei? Irmãos, ia para a mesa do rei, vocês leram o texto aqui? Não só iguaria de primeira. Havia homens separados anualmente para atender a demanda da logística, da intendência na mesa real. Era só coisa de primeira. Tinha sopa e água fresca. Ele ia ficar ali, ia passar os dias dele bem. Mas ele lembrou que tinha 3 escravos. E quantas pessoas estão dentro da igreja lembrando que tem 3 escravos lá fora? Eu tenho que buscar aqueles 3 escravos, porque eu sou senhor de 3 escravos. Aí vai buscar 3 escravos lá no mundo, e o preço de 3 escravos puxa a cabeça dele. Então não adianta. Somos inimigos de Deus quando a igreja não é o nosso principal interesse. Somos inimigos de Deus quando as nossas agendas não estão de acordo com a agenda de Deus. Somos inimigos de Deus quando as nossas orações não estão em prol da intercessão pela igreja de Cristo. Somos inimigos de Deus quando nós estamos fretando por mundo e achando que para Deus existe em cima do muro. Não existe, para Deus não existe em cima do muro. Ou você tem amizade com o mundo e é inimigo de Deus, ou você é amigo de Deus e é inimigo do mundo. Para Deus, irmãos, é binário. Ou é 0 ou é 1. Ou você está com Deus, ou você está no mundo de pecado, inimigo de Deus. Esse negócio de estar na igreja e flertando com o mundo, não façamos isso. Não façamos isso. Às vezes você acha que flertar com o mundo vai dar uma saída aí no shopping, alguma coisa assim, sei lá, com alguns amigos que não são crentes. Sim, pode ser também. Se esses amigos que não são crentes estão te levando a práticas pecaminosas. E se você não consegue salgá-los com o sal que o Evangelho tem e levar à luz as trevas que eles vivem, você está flertando com o mundo. A nossa vida como cristãos nesse mundo é fazer discípulos e levar o Evangelho. E se o mundo não está, irmão, se nós não estamos dando conta dessa tarefa básica, nós estamos em amizade com o mundo. Às vezes você está flertando com um programa de computador, com um site, flertando com um programa na televisão, que não te edifica espiritualmente. Às vezes você está flertando com uma usura, uma luxúria. Você está flertando, irmão. Você está flertando. Você está achando que quando você está flertando lá, Deus já está passando a mão na tua cabeça, você tornou-se inimigo de Deus. E o escritor aos Hebreus disse: terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Porque Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Então essa é a palavra de Deus para nós. É dura, mas é dura. Essa palavra de Deus é dura, mas não deixa de ser amor, porque essa palavra quer nos reparar para que nós deixemos de flertar com o mundo de pecado. Para finalizar, são 8 horas e 2 minutos aqui. O apóstolo Tiago diz: ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme por nosso anseio espírito que ele faz habitar em nós. Antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. No versículo número 6, irmãos, quando ele encerra, diz que mas dá graça aos humildes, é totalmente contrário, irmãos, com o começo do capítulo 4. Uma pessoa egoísta, só quer satisfazer os próprios interesses. E a pessoa egoísta que quer satisfazer os próprios interesses, ela não para para ouvir ninguém. Para para ouvir ninguém. Fica cega. Só quer atingir os seus próprios objetivos pecaminosos, carnais, os seus prazeres egoístas. Fica tão cega que o pessoal... Deus cega essa pessoa de pregadores, de ensinadores, de amigos. Não faça isso, não muda de vida, esse comportamento não está certo. E a pessoa fica pedrada e cega. Se não for a intervenção da graça de Deus, essa pessoa caminha para a morte, como Simei caminhou para a morte, indo atrás de 3 escravos. Então, o apóstolo Tiago termina no versículo de 16 dizendo: dá graça aos humildes.
chega alguém e diz assim, irmão, não faça isso não, isso é pecado. O Evangelho nos ensina assim. A pessoa se aquedando e diz, irmão, graças a Deus, que Deus te mandou aqui para me dar esse recado, para me dar esta palavra, para me dar esse conselho. Eu estava precisando desta palavra, ora por mim, me ajuda a sair dessa. Isso é uma pessoa humilde. Agora uma pessoa soberba, arrogante, egoísta, que vive brigando com Deus e luta com ela mesma, igual o cachorro mordendo no próprio rabo, assim, ela mesmo, pessoa que briga com ela mesma, não tem paz para ela mesma. É uma pessoa que para para ouvir ninguém, nem a pregação do Evangelho, que não se submete ao ensino da palavra, que não se submete ao conselho dos outros. Mas Deus dá graça aos humildes. E aí, Tiago vai concluir o seu texto quando ele diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Por que o apóstolo Tiago fala para a igreja, para esses irmãos, resistir ao diabo? Por quê? Por que ele fala para esses irmãos resistir ao diabo? Você quer saber por quê? Todas as vezes que alguém flerta com o mundo, o diabo dá uns empurrões, e mais ainda com o mundo. Todas as vezes que uma pessoa abre na sua vida uma demanda de prazeres pecaminosos, o diabo põe o inferno em função daquela pessoa, para que ela se destrua mais ainda, se envolva mais ainda com o pecado. O apóstolo Pedro não brinca quando ele diz: vigiai, pois, irmãos, porque o diabo anda em derredor de vós, procurando, rugindo como leão, procurando a quem tragar. O verbo ali é tragar, é destruir, é levar às últimas. Nós somos uma geração de crentes que esquecemos que o diabo atua quando crentes que estão flertando com o pecado e flertando com o mundo. Resista ao diabo. Como você resiste ao diabo? Lutando contra essas tentações pecaminosas, não dando vazão à carne, não dando vazão ao seu egoísmo, à sua soberba, submetendo debaixo da mão de Deus. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele não vai achar espaço na sua vida, ele não vai achar espaço de influenciar a sua vida, de influenciar suas ações pecaminosas. E ele diz: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai-vos as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre. Ânimo dobre é essa pessoa. Um dia eu sou de Jesus, outro dia eu estou servindo o diabo. Um dia eu estou na igreja, filho, ore, outro dia eu estou tocando terror, brigando com todo mundo, arrumando inimizade e tudo isso. Mas veja, ânimo dobre. Limpar o coração. Por que ele fala limpar o coração? É do coração que procede o quê? Todas as saídas da vida. E a boca só fala do que o coração está cheio. E o que é que sai do coração do homem, disse Jesus? Prostituição, inimizade, porfia, tudo quanto é contrário à lei de Deus. É o que sai do coração do homem pecado. E por fim, o apóstolo Tiago diz: afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, para quem gosta de viver só o prazer egoísta e hedonista e pecaminoso. A palavra de Deus está dizendo: na caminhada cristã, o riso também se transforma em tristeza. Na caminhada cristã, a única tristeza, o único lugar, a única tristeza que tem lugar na caminhada cristã é aquela tristeza que eu sinto pelos meus próprios pecados e misérias. Nós temos estudado aqui que Deus é o Deus da alegria, e Deus instituiu as festas para o povo se alegrar e celebrar e rejubilar diante dele. Temos estudado. Mas aqui no versículo de número 9, Deus nos ordena a nós nos entristecermos. Deus nos ordena a nos afligirmos, a mortificarmos as nossas carnes pecaminosas, a olharmos para dentro de nós mesmos, não um olhar egoísta, mas um olhar pesquisador, um olhar interessado em vasculhar a nossa alma, o nosso ser, e vermos o quanto nós temos pecado contra Deus. E quando assim olharmos para dentro de nós mesmos em oração, nós chorarmos os nossos pecados. Não chore pelo dinheiro que você perdeu, não. Não chore pela casa que você perdeu. Não chore pelo tênis novo que você não ganhou. Não chore pelo vestido bonito que você não conseguiu comprar. Não chore pela barra de chocolate que você também não conseguiu comprar, está tentando moeda para comprar e não consegue. Não chore por nada disso. A Bíblia está dizendo que nós não devemos chorar por nada disso. Nós devemos chorar, irmãos, pelas nossas próprias misérias, pelos nossos pecados, que nós temos que
nos afligir. Afligir, este é o mandamento de Deus. Mas o choro verdadeiro cessou dentro de muitas igrejas, dentro de muitos corações. Nós fomos influenciados por este mundo de pecado, que a vida é só diversão e arte. Diversão e arte. Deus não é contra o prazer, mas Deus é contra o hedonismo, o prazer inconsequente. Deus não é contra bens materiais, porque é Ele quem dá bens materiais. Mas Ele é contra quando nós pedimos esses bens, ou temos esses bens, para atender os nossos próprios egoísmos e a nossa concupiscência pecaminosa. E no fim do versículo ele diz: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Então essa é a palavra de Deus para nós hoje. Se formos chorar, chora porque seu time perdeu o campeonato. Chora, perca tempo, não perca tempo. E tem mais um. Se for chorar, lembre que um hino, um cantor cristão, não sei cantar todo esse hino. Alguém vai dizer ainda bem, né, que a forma é muito boa. Mas uma frase muito simples desse hino, cantor diz assim: o chorar não salva, mesmo lágrimas sem fim. Nossas obras terão fim, o chorar não salva. Então não vá pensar que o seu chorinho vai, o seu chorinho medíocre, vai comover o coração de Deus. O choro que Deus está pedindo aqui é um choro de um coração quebrantado por Ele. E aí o salmista Davi vai encerrar a mensagem aqui: ó Deus, um coração contrito e aquebrantado, que não rejeitarás, ó Deus. Este é o sacrifício que Deus deseja, um coração contrito e aquebrantado. Vamos orar? Graças por viver a tua palavra. Que ninguém saia daqui desta noite apenas como ouvinte, mas como praticante da tua palavra. Senhor, arranca de nós esse egoísmo que nos leva a brigarmos com nós mesmos, a entrarmos em guerra contra o nosso próximo, a entrar em guerra contra ti, Senhor. Arranca de nós. Dá-nos vidas, Senhor, consagradas à tua igreja, consagradas ao teu serviço, consagradas ao teu louvor, consagradas à tua obra, Senhor. Dá-nos, Senhor, um choro, ó Deus, que nós choremos pelos nossos próprios pecados e misérias. Dá-nos, ó Deus, este choro de confissão verdadeira. Dá-nos, Deus, que cada um aqui se submeta a ti, Senhor, se submeta aos teus planos, que atente para a tua palavra, para os teus conselhos, para os teus pregadores, para os teus ensinadores. Que, ó Deus, nós possamos estarmos alegres, Senhor, ouvirmos a tua palavra e nos exortar, Senhor, e nos repreender, Senhor. Não nos deixe, ó Deus, cair no mesmo caminho de silêncio. Livra-nos disso, Senhor, porque nós temos recebido o melhor do teu banquete, temos vivido no teu palácio, temos vivido diante do Rei da Glória, Senhor. E não deixe que o nosso coração deseje os escravos do pecado do mundo, Senhor. Dá-nos esta graça, dá-nos esta graça. Perdoe os nossos pecados. Devolve-nos o choro, Senhor, sincero diante da tua santa pessoa, Senhor. Devolve-nos uma vida de oração sincera, Senhor, para cada família aqui, Senhor, para cada criança, para cada jovem, para cada adolescente, Senhor. Dá-nos graça contra o pecado, Senhor. Dá-nos graça, Senhor, que nos protege do maligno. Livra-nos do mal, guarda a tua igreja, abençoa o nosso pastor, dá saúde a ele, restaura, Senhor, para que domingo que vem ele esteja aqui portando a tua palavra. Esse ministério tão difícil, Senhor, esse ministério tão pesado, Senhor, que é pregar a tua palavra. Dá graça ao teu servo, dá graça à tua igreja, abençoe a nossa semana, possamos viver debaixo da tua igreja, para a glória do teu nome. Que o Senhor faça cessar as nossas guerras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É assim que oramos. Amém e amém. Deus abençoe.